Para vocês que curtem uma surpresinha e para vocês que adoram descobrir que o assassino não é o cara mais óbvio, e sim o primo da sua tia que todos achavam ter morrido há 10 anos atrás em um náufrago. Esse vídeo foi feito pra vocês. Na cultura pop, as grandes surpresas como reviravoltas foram batizadas de plot twists, e no mundo dos games a coisa não é diferente. Então, hoje nós veremos alguns dos melhores plot twists nos mundos dos games. Toda épica jornada tem que ter um começo, e para a franquia Devil May Cry não teve outra. Em 2005 a Capcom lançava o terceiro capítulo da franquia, que ao invés de continuar a história de Devil May Cry 2, ela contava acontecimentos que se passavam antes de Devil May Cry 1. Que faz total sentido, né? Já que Devil May Cry 2 foi horrível e não deixou muito espaço para continuações. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Devil May Cry 3 conta a história de dois irmãos que são meio demônios, filhos de um demônio muito louco, que mais se parece com uma barata chifruda. Ficou meio confuso? Calma que eu explico. Há mais ou menos 2000 anos atrás, o mundo dos demônios e o mundo mortal era interligado, e assim os demônios podiam fazer o que quisesse com a humanidade. Nesse período, Sparda, um poderoso demônio... Rapaz, o cara que escreveu esse jogo devia ser super religioso, hein? Sparda se rebelou contra a sua própria raça e sozinho ele desceu o braço sem dó em toda a capirotada. E depois disso ele desapareceu misteriosamente, mas antes ele usou todo o seu poder para fechar os portões do inferno. E anos mais tarde ele viveu no mundo humano em segredo, que foi quando ele se apaixonou por uma humana chamada Eva e teve dois filhos gêmeos, Dante e Virgil. Bom, o problema é que Sparda desapareceu de novo e Eva foi assassinada brutalmente pelo arqui-inimigo de Sparda, o Príncipe das Trevas Mundus. E após isso Dante e Virgil tomaram caminhos diferentes e criaram uma grande e mortal rivalidade. Enquanto Dante tinha o objetivo de caçar demônios, Virgil queria poder para vingar a sua mãe, através do poder de seu próprio pai, a Agnes Force. O problema era que para botar as mãos na Agnes Force, Virgil teria que abrir um portão para o inferno no mundo humano. A treta toda de Devil May Cry 3 começa quando o caminho dos dois se cruzam. Dante finalmente fundou o seu estabelecimento de caçador de demônios, e é nesse momento que ele recebe a visita de Arkham. E não, ele não é um manicômio de Batman. E sim um careca cheio das mandingas. Arkham veio em nome de Virgil pegar o colar de Dante que ele ganhou de sua mãe. Virgil também tem um. Mais tarde é explicado que os dois colares mais o sangue dos filhos de Sparda e de uma jovem pura de coração e com uma torre gigante cheia de demônios que destroçou e massacrou uma cidade inteira, com tudo isso você pode abrir um portão para o inferno. Easy, né? O grande reviravolta desse jogo está na seguinte questão: o tempo todo você acha que Arkham é um peão na mão de Virgil, e que inclusive em determinada parte do jogo você até acredita que foi Virgil quem demonizou Arkham. Porém, no final você descobre que Arkham que está por trás de tudo, e que ele que induziu Virgil a levantar a torre e cutucar o Dante com a vara curta. Outro reviravolta interessante é que Virgil e Dante se unem para enfrentar Arkham como o último boss do jogo, só que para a surpresa de todos ele não é o último boss de todos. Após derrotar Arkham, Virgil e Dante ainda resolvem sair no braço para matar aquela saudade gostosa de irmãos. Em 12 de agosto de 2014, chegava nos consoles da Sony a misteriosa demo de um jogo chamado PT. Sem muitas informações e lançado por um estúdio desconhecido chamado 7780S Studios, PT se trata de um jogo de terror em que você acorda em uma misteriosa casa na qual a cada volta que você dava algo mudava. Com aparições e fetos na pia à parte, o jogo tinha puzzles desafiadores e com cada porta que você abria era um mini infarto que você tinha. O jogo tinha um terror psicológico crescente com alguns jump scares e uma história tão intrigante que até hoje eu não entendi porra nenhuma, porém o grande plot twist vem no final.
Quando você finalmente resolve todos os enigmas e consegue sair daquela casa, após umas 3 horas de gameplay, você verá uma cinemática do seu personagem andando em uma cidade deserta. No final da teaser, a câmera se afasta, mostrando uma perspectiva em terceira pessoa, e é quando você finalmente pode ver o rosto do seu personagem. E sim, é ele, o Daryl de Walking Dead. Quer dizer, o ator que faz o Daryl de Walking Dead. Norman Reedus emprestou o rosto para o personagem. E é aí que você se depara com o nome da cidade. Sim, você está em Silent Hills e jogando uma teaser, barra demo, barra trailer, barra campanha de marketing mais foda que eu já vi na minha vida. Mas a alegria durou pouco. Infelizmente, por uma treta entre a Konami e o diretor de Silent Hills, Hideo Kojima, levou o PT, ou o mais novo Silent Hills, a um triste fim. E com isso a demo PT foi retirada da loja da Sony e Silent Hill foi cancelado. E para vocês terem uma noção do quanto essa demo foi foda, até os dias de hoje as pessoas que baixaram o PT vendem PS4 por um valor absurdo por conter PT na memória. Enslaved: Odyssey to the West é um game de ação e aventura desenvolvido pela Ninja Theory e publicado pela Namco Bandai Games. Lançado em outubro de 2010, é um excelente e injustiçado game que tem um nível de qualidade e uma história e jogabilidade fenomenal. Só que infelizmente o seu brilho foi ofuscado por games gigantescos que foram lançados no mesmo período, como Fallout New Vegas, Castlevania Lord of Shadows e Medal of Honor. E com uma campanha de marketing ruim, Enslaved, apesar de ser um jogaço que eu recomendo muito, foi flopado e teve baixas vendas pelo mundo. Mas, deixando as intrigas de lado, Enslaved é um jogo baseado no mesmo romance chinês que Dragon Ball, A Jornada para o Oeste. Após uma guerra, a Terra agora está em um estado pós-apocalíptico, semelhante ao de Horizon Zero Dawn, onde temos máquinas no lugar de zumbis, com muita inspiração em Exterminador do Futuro, onde as máquinas caçam e escravizam os humanos. Iremos conhecer uma belíssima e emocionante história. Monkey, que é um baita de um brutamontes, é capturado por uma nave escravista e dentro dela ele acaba topando com Trip, uma bela e inteligente jovem. Após uma série de confusões e mal entendidos, ambos conseguem fugir da nave. Enquanto Trip consegue uma cápsula de fuga, Monkey é obrigado a se pendurar do lado de fora. E após a ejeção da cápsula de fuga, Monkey é salvo pelo roteiro e sobrevive milagrosamente. Só que ele desmaia e ao acordar, Trip havia colocado em sua cabeça uma espécie de tiara escravizadora por comando de voz, que controla Monkey e obriga a escoltá-la de volta até a sua vila natal. Jeitinho legal de fazer amigos, né? Monkey, que não gostou nada daquilo, é obrigado a ajudar Trip. Eu nem preciso dizer que eles vão gostar um do outro e que vão viver inúmeras aventuras e que vai chegar a um ponto que Monkey ajudará Trip independentemente da tiara. Mas vamos à primeira surpresinha. A primeira surpresinha do jogo vem quando Trip chega à sua vila, que ao invés dela ter o seu feliz para sempre, ela teve justamente ao contrário, pois sua vila estava dizimada pelas máquinas e para ajudar ainda mais, o pai de Trip havia morrido em meio ao conflito. Trip resolve se vingar e atacar o centro de comando das máquinas, que era uma pirâmide gigante que ficava no meio do nada. Lá também era o local para onde os humanos capturados eram levados. Depois de muita treta e de finalmente chegar dentro da pirâmide, aí vem o plot de explodir a cabeça. Dentro da pirâmide, Trip vê toda a humanidade que havia sido capturada com tiaras semelhantes à de Monkey. Sentados no chão e aparentemente estando em uma espécie de transe, ao centro da pirâmide havia um homem que se autodenominava Pyramid, ligado a aparelhos científicos, e então é revelado através de um vídeo pelo próprio homem o grande mistério. Mas, antes de revelar o grande mistério, vale ressaltar que Pyramid e Monkey foram dublados e seus movimentos foram capturados pelo gênio Andy Serkis, que já fez trabalhos como o novo King Kong, Caesar de Planeta dos Macacos, Snoke de Star Wars e o mais famoso de todos, Sméagol de Senhor dos Anéis. Agora voltando ao grande mistério, no vídeo, Pyramid revela que nasceu antes da guerra que aconteceu há 150 anos atrás e que é mantido vivo graças às máquinas.
e ele captura humanos através das máquinas para colocá-los em uma espécie de simulação semelhante à Matrix, gerada através de suas próprias memórias, a fim de confortá-los mediante ao seu mundo caótico. Pyramid até chega a mostrar através de uma máscara para Monkey a simulação, e ele fica maravilhado. Se você vive num mundo de merda, caótico, com falta de recursos, violência e que você tem que lutar todos os dias para sobreviver, talvez passar o resto de sua vida em uma simulação linda e bela seja uma opção viável. Porém, Trip arranca violentamente os tubos de Pyramid e assim matando, libertando a humanidade. O problema é que o jogo termina com ela se questionando se o que ela fez foi a coisa certa, já que ela destruiu aquele mundo lindo e maravilhoso no qual a humanidade podia fugir. E aí vem aquela questão reflexiva, né? O que é melhor? Você viver num mundo de merda e horrível, mas real, ou viver num mundo lindo e maravilhoso, mas que é uma mentira? Em 1986, a Konami cuspiu das entranhas do Oriente o grandioso Castlevania, um jogo que chegou quietinho, mas que rapidamente impôs moral. Afinal, que jogo que você é um cara com chicote que mata vampiros, zumbis, lobisomens, até o Conde Drácula, inclusive o próprio Zebu, não colocaria moral? Aqui tem coragem. Em Castlevania, na maioria dos jogos, você é membro da grande família dos Belmonte, que é uma família caçadora de monstros. Só que o principal objetivo da família Belmonte é acabar com o Conde Drácula. O problema de Castlevania é que a franquia gira em torno de um só vilão, o Conde Drácula. Aí você me pergunta, qual é o problema de ter somente um vilão? Bom, problema nenhum, a menos que o seu jogo tenha mais de 30 fuck sequências. É isso aí, 30 fuck sequências. Na maioria dos games você enfrentará o Drácula, ou alguém que está tentando ressuscitar o Drácula e depois o próprio Drácula. O cara já ressuscitou mais vezes do que o próprio Kuririn. Mas a Konami resolveu rebootar a série Castlevania, com o aclamado Castlevania Lord of Shadows. Castlevania Lord of Shadows, na minha opinião, é o melhor Castlevania em 3D de toda a franquia. Pegando referências em game como God of War, Devil May Cry e até mesmo do próprio Zelda e de Shadow of Colossus, traz uma história cheia de mistérios e reviravoltas, na qual iremos acompanhar Gabriel Belmonte, o primeiro dos Belmontes, que está em uma terra esquecida por Deus com inúmeras criaturas malignas, governada por 3 Lordes das Sombras, que possuem o único objetivo de dar o fim à vida humana. Gabriel Belmonte, que é membro de uma ordem sagrada, a Irmandade da Luz, uma ordem juramentada de defender a humanidade das criaturas infernais. Após o assassinato de sua amada, Gabriel parte em uma aventura cheia de perigos ao lado de Sobek, que é outro membro da ordem, para acabar com o mal e para trazer a sua amada de volta à vida, pois reza a lenda que cada um dos 3 Lordes possui uma parte da lendária Máscara de Deus, que é um artefato capaz de trazer os mortos de volta à vida. Como eu disse, esse jogo é cheio de reviravoltas, então vamos focar nos grandes reviravoltas. No jogo, como dito, você passará poucas e boas para tentar salvar a sua mulher que foi assassinada. Só que na verdade foi o próprio Gabriel que assassinou a sua esposa. E Sobek, o amigão do peito de Gabriel, bem, digamos que ele não era tão amigão assim, pois foi ele que manipulou Gabriel sem que ele soubesse para matar a sua própria esposa. Aposto que você ficou confuso, né? Sobek na verdade era um dos Lordes das Sombras, só que ele queria eliminar a concorrência e queria colocar as mãos na Máscara de Deus, pois ele mesmo só possuía uma parte. Então ele bolou um plano para motivar Gabriel a fazer o serviço para ele. Afinal, se desse merda, os outros Lords não iam desconfiar de Sobek. Se você pensa que acabou os reviravoltas, você está completamente enganado. Após a luta final do game, Gabriel descobre que Sobek também foi manipulado, e por ninguém mais e ninguém menos do que ele, o mais conhecido como Zebu, Tinhoso, Pé Preto. Sim, Lúcifer estava manipulando Sobek para manipular Gabriel e fazer toda aquela jornada, pois Lúcifer precisava da máscara para invadir o paraíso. Aí você pensa que de novo que acabou os reviravoltas, né? Não,
Como o jogo ainda guardava algumas surpresinhas, o Lorde das Trevas não eram exatamente lordes, e sim guardiões de um mal muito mais poderoso e antigo do que qualquer coisa que Gabriel já havia enfrentado. E como Gabriel desceu o braço sem dó nos lordes, caberia apenas a ele deter este mal. A criatura milenar chamada de The Forgotten One estava solta pela Terra. E Gabriel, apesar dele ter feito toda a grande jornada e passar por toda aquela merda, ele não conseguiu ressuscitar a sua amada. E ele estava sozinho e perdido. E já que ele não tinha nada pra fazer, ele pensou, por que não enfrentar mais um? E assim ele parte para ajudar Laura, que era uma vampirinha que simpatizou com você durante o jogo. E para ter poder o suficiente para enfrentar o The Forgotten One, Laura se sacrifica dando todo o seu sangue e poder para Gabriel, e assim Gabriel finalmente poderá derrotar The Forgotten One. E aí você pensa, agora sim acabou todas as reviravoltas. E mais uma vez você está enganado. Ao beber o sangue de Laura, Gabriel se tornou ninguém mais e ninguém menos do que o Conde Drácula. Gabriel é a porra do Conde Drácula. O primeiro Belmonte foi quem virou o Conde Drácula. Eu iria colocar Enslave em primeiro lugar, pela complexibilidade reflexiva do final. Mas mano, esse game aqui é um plot atrás do outro. E olha que eu nem citei Castlevania Lord of Shadows 2, que também é cheio de plot twists. E para colocar uma cerejinha no bolo e finalizando com a última surpresinha, em uma cena pós-crédito, vemos Gabriel, já um vampiro velho e cansado, sentado no trono em um castelo em ruínas, quando Zobek aparece para confrontá-lo. Os dois lutam e no fim Gabriel é arremessado para fora do castelo, caindo nas ruas de uma cidade moderna, e assim dando a nossa última surpresa e o nosso último reviravolta desta lista. E é com essa caixinha de surpresa que chegamos ao fim de mais um vídeo. Obrigado, se inscreva no canal, deixe o seu comentário e até a próxima!